Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao NC News. Este é o Agora, terceira edição, comigo, Cristina Magda. E a gente já começa falando que o cenário eleitoral no Amazonas ganhou novos números com a divulgação de uma pesquisa do Instituto Veritá. No levantamento, gente, para o governo do estado, Omar Aziz e Maria do Carmo aparecem em empate técnico na intenção de voto. A pesquisa também traz os primeiros cenários para a disputa ao Senado e simulações de segundo turno. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Bárbara Fernandes. A primeira pesquisa eleitoral divulgada após o início oficial das articulações para as eleições de 2026 mostra uma disputa bastante acirrada para o governo do Amazonas. Levantamento do Instituto Verita, divulgado nesta segunda-feira, aponta um empate técnico entre o senador Omar Aziz, do PSD, e a professora Maria do Carmo Cefaí, do Partido Liberal. A pesquisa também traz um cenário da corrida pelas duas vagas ao Senado, com o capitão Alberto Neto e Eduardo Braga na liderança das intenções de voto. No levantamento estimulado para o governo do estado, quando os nomes dos candidatos são apresentados para os eleitores, Omar Aziz aparece com 32,8% das intenções de voto, enquanto Maria do Carmo aparece com 32,7%. Com uma diferença de apenas 1/10 de ponto percentual e a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos, os dois aparecem tecnicamente empatados. Na sequência, aparece Roberto Cidade, do União Brasil, com 18,6% e Davi Almeida, do Avante, com 14,6%. Israel Munduruku, da Rede, soma 1,3% e Gilberto Vasconcelos, do PSTU, aparece com 0,4% das intenções de voto. O levantamento também mostra que 10,7% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Outros 5,7% afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto. Na pesquisa espontânea, em que o eleitor responde ali sem receber uma lista prévia com os nomes dos candidatos, apenas cerca de 3 em cada 10 entrevistados disseram já ter um nome em mente. Nesse cenário, Maria do Carmo aparece à frente, seguida por Roberto Cidade, Omar Aziz e depois Davi Almeida. O Instituto Veritá também simulou 5 cenários de segundo turno. Em todos eles, Omar Aziz e Maria do Carmo aparecem à frente dos adversários quando disputam ali diretamente a preferência do eleitorado. Já na corrida pelas duas vagas ao Senado, o levantamento mostra capitão Alberto Neto na liderança com 30,7% das intenções de voto nesse cenário estimulado. Logo atrás aparece o senador Eduardo Braga com 27,8%. Na sequência, aparece Plínio Valério com 7,3%, Wilson Lima com 6,5%, Ismael Munduruku com 2,2%, Cris Melchior com 0,3% e Xuxa do Mobiliza com 0,2%. Como neste ano o eleitor vai escolher 2 senadores, a pesquisa também perguntou qual seria a segunda opção de voto. Nesse cenário, Plínio Valério aparece em liderança, seguido pelo capitão Alberto Neto, Wilson Lima e depois Eduardo Braga. A pesquisa do Instituto Veritá foi realizada entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. Ouviu cerca de 1.220 eleitores em todo o Amazonas. Esse levantamento ele tem margem de erro de 3 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral. Os números eles retratam o cenário atual da disputa, que ainda sofrerá ali algumas mudanças conforme as fases da pré-campanha, as fases da campanha eleitoral, e pode sofrer também alterações até o início oficial da propaganda eleitoral. Pois é, e a Justiça Eleitoral manteve a desaprovação das contas da chapa que disputou a Prefeitura de Manaus nas eleições de 2024. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado negou o recurso apresentado pelo deputado federal capitão Alberto Neto e por Maria do Carmo e confirmou a determinação de devolução de R$ 768 mil ao Tesouro Nacional após apontar irregularidades na prestação de contas da campanha.
Uma decisão da Justiça Eleitoral coloca novamente em evidência a prestação de contas da campanha de 2024 de Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas manteve a desaprovação das contas da chapa e confirmou que os dois terão que devolver mais de R$ 768 mil ao Tesouro Nacional. O motivo foi a identificação de irregularidades no uso de recursos destinados ao pagamento de fiscais da sessão eleitoral. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial durante a última quinta-feira. O julgamento analisou o recurso apresentado pela defesa contra a decisão da 37ª Zona Eleitoral. Entre os argumentos, a chapa sustentou que os pagamentos feitos aos fiscais deveriam ser considerados uma doação estimável em dinheiro ao partido e não uma despesa irregular da campanha. Mas esse entendimento foi rejeitado pela relatora do processo. Segundo o voto, a legislação eleitoral proíbe que candidatos façam esse tipo de doação envolvendo serviços de terceiros. Com isso, o tribunal concluiu que o gasto permaneceu de forma irregular. A defesa também alegou que a sentença da primeira instância não teria apresentado fundamentação suficiente. Esse argumento também foi rejeitado. O TRE entendeu que o fato de a defesa discordar da decisão não significa que ela tenha sido proferida sem fundamentação. No fim do julgamento, os desembargadores deram apenas provimento parcial ao recurso em pontos de fundamentação, mas mantiveram a principal decisão, a desaprovação das contas da campanha e a obrigação de devolver R$ 768 mil e R$ ao Tesouro Nacional com juros e correção monetária. A decisão acontece em um momento em que os dois voltaram a aparecer no cenário político. O Capitão Alberto é apontado aí para a disputa ao Senado e Maria do Carmo para a disputa pelo governo do Amazonas, ambos pelo Partido Liberal. Apesar do julgamento tratar exclusivamente da prestação de contas da campanha eleitoral de 2024, a decisão também mantém registrada uma irregularidade considerada relevante pela Justiça Eleitoral e preserva a obrigação de ressarcimento desses recursos públicos. Vale lembrar que a desaprovação das contas não impede por si só uma candidatura futura. Eventuais consequências eleitorais dependem de outros processos e de requisitos previstos na legislação brasileira. O caso reforça a importância da fiscalização sobre o uso dos recursos da campanha e da transparência também na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral. Muito obrigada, Bárbara. E vamos falar agora sobre as movimentações do PL para as eleições de outubro. A convenção do partido definiu as candidaturas ao Senado pelo Distrito Federal e reforçou o palanque presidencial da legenda. Durante o evento, Flávio Bolsonaro apresentou propostas para a segurança pública e projetou o cenário eleitoral. Quem traz os detalhes para a gente direto de Brasília é o repórter André Rosa. O PL oficializou Michele Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis como candidatas às duas vagas do Distrito Federal para o Senado. E a definição ocorreu durante a convenção distrital da legenda realizada neste último domingo aqui em Brasília, e o partido também confirmou o apoio à candidatura de Celina Leão ao governo do Distrito Federal. Michele Bolsonaro não compareceu ao evento depois de ter uma forte crise de enxaqueca e passar ali por exames médicos. Mas, em uma mensagem lida pelo irmão de Michele, Diego Torres, a ex-primeira-dama confirmou que caminhará ao lado de Flávio Bolsonaro na campanha presidencial, e essa declaração busca superar os atritos políticos que vieram a público entre os dois nos últimos meses. Flávio Bolsonaro, por sua vez, afirmou que aceitará o resultado das eleições de outubro. O senador disse ainda que acredita que o Tribunal Superior Eleitoral vai atuar com imparcialidade e adotar as medidas necessárias para garantir segurança e transparência na votação. Ao mesmo tempo, voltou a criticar a atuação da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. Na área da segurança pública, Flávio defendeu penas mais rígidas para o furto de celular, receptação, além também do trabalho obrigatório para presos durante o cumprimento da condenação.
Ele também criticou as medidas judiciais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações indicam que segurança, economia e defesa do legado do pai estarão sim entre os principais eixos da campanha de Flávio Bolsonaro. Muito obrigada, André. E o Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos presenciais após o recesso do Judiciário com uma pauta de grande impacto social. Entre os primeiros processos que voltam à discussão estão a garantia dos direitos da pessoa com deficiência e questões relacionadas à aplicação da Lei Maria da Penha. O André Rosa volta conosco de Brasília com os detalhes que marcaram a abertura do segundo semestre no STF. Volta aí, André. Olha, a primeira sessão do segundo semestre está marcada para as 2 horas da tarde de hoje, dessa segunda-feira, e o primeiro processo vai discutir as regras para a compra de veículos com isenção de tributos por pessoas com deficiência. Esse caso analisa os critérios exigidos para a concessão do benefício e os ministros também devem analisar se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casos em que não exista vínculos domésticos, familiar ou afetivo entre a mulher agredida e o autor da violência. A decisão poderá ampliar o alcance das medidas de proteção previstas na legislação. E já na quarta-feira, dia 5, o Supremo Tribunal deve discutir se a proibição da exploração de jogos de azar previstas na Lei de Contravenções Penais desde 1941 continua compatível com a Constituição. Esse julgamento também vai considerar ali o princípio da livre iniciativa e as mudanças ocorridas na legislação brasileira. Ao longo do mês, a Corte ainda vai analisar as regras para a eleição do mandato tampão do governo do Rio de Janeiro e a relação entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais. Esse julgamento sobre a chamada uberização está previsto para o próximo dia 27 de agosto. As decisões poderão orientar milhares de processos semelhantes em todo o país. Valeu, André. E a Federação Brasil da Esperança realizou neste fim de semana a convenção estadual que oficializou as candidaturas proporcionais para as eleições de 2026 no Amazonas. O encontro reuniu lideranças políticas, militantes e representantes de movimentos sociais, reafirmando o apoio à reeleição do presidente Lula e a estratégia da federação para a disputa eleitoral aqui no estado. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, realizou neste sábado em Manaus a convenção que homologou as candidaturas da coligação para as eleições de 2026. Além da oficialização das candidaturas proporcionais, a convenção foi marcada pelo discurso de unidade em torno do projeto político da federação. O presidente estadual do PT e da Federação Brasil da Esperança no Amazonas, Sinésio Campos, destacou que a prioridade da aliança será fortalecer a campanha do presidente Lula no estado. Como decano da Assembleia e como presidente da Federação no Estado do Amazonas, Brasil da Esperança, estamos fazendo a diferença. E aqui é uma demonstração. Se alguém duvidava da força da esquerda, se alguém duvidava da força da mobilização da classe trabalhadora, hoje, indubitavelmente, fica claro que nós mobilizamos parte muito significativa da sociedade, acolhe o presidente Lula e acolhe o nosso trabalho também como legislador, como deputado de 8 mandatos, mas principalmente vários quadros que nós estamos apresentando e que vamos eleger tranquilamente uma das maiores bancadas para a Assembleia Legislativa, que é Brasil da Esperança. Estou muito feliz, principalmente, que estamos dando um recado para todos, que na verdade ousam de afirmar que o presidente Lula não seria um banco candidato. Estamos fazendo aqui em Manaus para dizer para todos, vamos vencer e teremos em breve de novo o presidente Lula, aquilo que a seleção brasileira não conseguiu, o Lula vai conseguir, seu Hexa.
O apoio à reeleição do presidente Lula também foi reforçado pela candidata a vice-governadora Alessandra Campelo. Durante o discurso, ela afirmou que o presidente representa a esperança de um Amazonas melhor e destacou a importância do governo federal para o estado. E é isso que eu estou sentindo aqui hoje, a esperança de um Amazonas melhor, a esperança de um Brasil melhor ainda. Por isso, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem é Lula aqui? Aqui é o palanque do presidente Lula, o melhor presidente para o Amazonas em toda a história do nosso estado. Um dos momentos de maior repercussão da convenção foi o pronunciamento do ex-deputado federal Marcelo Ramos. Ele afirmou que retirou a pré-candidatura ao Senado após um chamado do presidente Lula para preservar a unidade da base aliada no Amazonas. Marcelo também pediu que seus apoiadores passem a apoiar Eduardo Braga e destacou a atuação do senador na defesa da Zona Franca de Manaus. Ter senadores do tamanho de Omar Aziz e Eduardo Braga foi fundamental para nós mantermos a Zona Franca de Manaus. Eu quero dizer, com quem acompanha isso, que se não fossem esses dois senadores, nós não teríamos mais Zona Franca de Manaus. Porque foram eles que convenceram o presidente Lula, foram eles que convenceram o ministro Haddad, foram eles que construíram a maioria necessária, lutando contra todos os outros estados do país. Ao defender a unidade da base, Marcelo Ramos afirmou que a decisão fortalece o projeto político liderado por Lula e convocou a militância que apoiava sua pré-candidatura a caminhar ao lado de Eduardo Braga na disputa pelo Senado. Portanto, o nosso senador, o senador do Lula, o senador de quem queria o Marcelo Ramos candidato, é o senador Eduardo Braga e nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Contem comigo, vamos à luta e eu tenho certeza que o próximo passo dessa caminhada é a comemoração de uma bela vitória. A convenção também contou com a participação de Omar Aziz e Eduardo Braga. Durante o evento, lideranças da Federação Brasil da Esperança reforçaram o apoio às candidaturas dos dois e defenderam a união do grupo em torno do projeto político liderado pelo presidente Lula no Amazonas. Com a homologação das candidaturas proporcionais e a confirmação do apoio a Omar Aziz para o governo do Amazonas e a Eduardo Braga para o Senado, a Federação Brasil da Esperança deu início oficial à campanha eleitoral no estado. A partir de agora, os candidatos da federação e os aliados passam a intensificar a agenda de mobilização, tendo como foco a reeleição do presidente Lula e o fortalecimento da aliança no Amazonas. E a campanha eleitoral de 2026 começa nas próximas semanas. Os candidatos à presidência já conhecem o tempo que terão no rádio e na televisão. A divisão do horário eleitoral gratuito favorece os partidos com maior representação na Câmara dos Deputados, garantindo assim mais espaço para alguns candidatos e deixando outros fora dos blocos de propaganda. A menos de um mês para o início do horário eleitoral gratuito, os candidatos à presidência da República já sabem quanto tempo terão para conversar diretamente com os eleitores por meio do rádio e também da televisão. E essa diferença ela é bastante significativa. Enquanto alguns terão ali mais de 5 minutos por bloco para apresentar propostas e responder a adversários, outros terão menos de 1 minuto. E há candidatos que sequer terão acesso ao horário eleitoral gratuito. Pelas projeções com base nas regras da Justiça Eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, será o candidato com maior tempo de propaganda, 5 minutos e 32 segundos em cada bloco. Em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 4 minutos e 20 segundos. Na terceira posição está o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, com 2 minutos e 11 segundos. Já o candidato Augusto Cury, do Avante, terá apenas 36 segundos por bloco. Enquanto isso, Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão, devem disputar a eleição sem espaço no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão. Essa diferença ela acontece porque a legislação leva em consideração o tamanho das bancadas dos partidos e federações na Câmara dos Deputados. 90% do tempo
é distribuído de forma proporcional ao número de deputados federais que foram eleitos nas eleições de 2022. Outros 10% são divididos igualmente entre os partidos que cumpriram a chamada cláusula de desempenho. Na prática, isso favorece as legendas com maior representação no Congresso, que acabam garantindo mais tempo de tela para apresentar suas propostas, responder a críticas e também ampliar a exposição dos candidatos durante a campanha. Já os partidos que não alcançaram esses critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral, como eleger um número mínimo de deputados com diferentes estados ou atingir percentual exigido aí pelos votos para a Câmara, ficam ali fora dessa divisão do horário gratuito. Além da propaganda por meio do rádio e da televisão, a campanha eleitoral também terá espaço na internet e nas ruas. Essas ações elas poderão começar a partir do dia 16 de agosto. Já o horário eleitoral gratuito será exibido entre os dias 28 de agosto e dia 1º de outubro até as vésperas do primeiro turno. Nesse período, além dos blocos tradicionais, os candidatos também terão inserções de 30 a 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras. Se houver segundo turno, a regra muda, né? Independentemente do tamanho dos partidos ou de suas alianças, os dois candidatos classificados terão exatamente o mesmo tempo de propaganda no rádio e na televisão, garantindo ali igualdade de espaço no final da disputa presidencial. A expectativa agora é pelo início da campanha eleitoral, quando as estratégias elas começam a ganhar forma, né, de fato, a chegar até o eleitor. Obrigada, Bárbara. E um novo gesto diplomático pode abrir espaço para avanços nas negociações sobre a guerra na faixa de Gaza. O Hamas informou que aceita discutir o desarmamento do grupo, mas condiciona a medida à retirada das tropas israelenses do território palestino. A sinalização é considerada um possível passo nas tratativas por um cessar-fogo, embora ainda existam muitos obstáculos para um acordo definitivo. O pai de um soldado israelense morto em Gaza vê o novo anúncio com desconfiança. We did it for 20 years. We told ourselves stories. Vivemos isso há décadas, já nos contaram essa história. Tudo o que eles querem é a eliminação do mundo judaico, diz Raim sobre o Hamas, junto à foto do filho. Do outro lado, uma sensação parecida. Não vimos qualquer acordo implementado antes. Você me fala que concordaram em 20 pontos, mas não tivemos nada feito até agora. Nada, disse Samir, morador de Gaza. O anúncio do acordo, que inclui a desmilitarização do Hamas e de outros grupos armados palestinos, foi feito pelo presidente norte-americano Donald Trump na noite desta quinta-feira. Horas depois, o Hamas disse ter concordado em entregar as armas e sair do controle da faixa de Gaza. Isso se Israel tirar todo o aparato militar do território palestino. O grupo também se comprometeu a entregar uma lista dos armamentos em 2 semanas. Essas condições abririam caminho para viabilizar um novo governo de lideranças palestinas em Gaza. Em outubro do ano passado, Trump foi a Israel anunciar um avanço nas negociações do país com o Hamas. O documento especificava 3 fases, incluindo um cessar-fogo total de ambos os lados, o que nunca aconteceu. Nesta sexta-feira, poucos dias depois de estar pessoalmente com o premier israelense Benjamin Netanyahu, o presidente americano deu as boas-vindas ao novo anúncio. Mas, segundo a imprensa americana, Trump teria dito que ficaria muito decepcionado com Israel se o país não cumprir a parte dele no acordo de paz. A comunidade internacional também vê a notícia com desconfiança. O secretário-geral da ONU disse que, para surtir efeito, tanto Israel quanto o Hamas precisam seguir o que está no papel com seriedade. As Nações Unidas têm se manifestado de forma constante sobre o risco humanitário em Gaza. A ONU também alertou que os israelenses precisam de proteção. That roadmap must be followed. Há um mapa desenhado que precisa ser seguido. Os 2 lados precisam implementar o que foi acordado, disse Antônio Guterres.
E a crise migratória na Europa voltou a se intensificar e já provoca reações entre países do continente. A Itália, por exemplo, suspendeu a livre circulação de pessoas com a Espanha após o aumento da pressão migratória em Ceuta, enclave espanhol no norte da África. A entrada de milhares de migrantes e o registro de dezenas de mortes reacendem o debate sobre a segurança nas fronteiras, o controle migratório e a resposta da União Europeia. Poucos podiam imaginar o tamanho da multidão e tamanha facilidade para cruzar a fronteira. Dezenas de milhares entraram à força, escalando prédios, nadando. Entre 50 e 60 mil pessoas, segundo as autoridades locais. É quase a população inteira de Ceuta, que tem 83 mil habitantes. Este homem fez a travessia com os filhos. Apesar do perigo que matou dezenas, afogados ou pisoteados. O que começou na quinta, continuou durante a noite e em parte desta sexta-feira. Os militares espanhóis chegaram a jogar bombas de gás para tentar impedir a multidão. Ceuta é um território espanhol dentro da África, vizinho ao Marrocos, ao lado de Melilla, outro enclave na Espanha. Os dois têm as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano. E por isso são pontos muito usados por aqueles que tentam entrar de forma irregular na Europa. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fez uma viagem de emergência a Ceuta e afirmou que quadrilhas de tráfico humano estão envolvidas. Como um ataque, uma violação. Foi um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha, disse o premier, que prometeu expulsar rapidamente aqueles que tomam as ruas do território. A Espanha tem problemas diplomáticos com o Marrocos, que diz que seus territórios foram invadidos. No passado, os espanhóis já acusaram o governo marroquino de facilitar a passagem de imigrantes. Nesta sexta, centenas de marroquinos tentaram cruzar a fronteira com Melilla ilegalmente e houve confronto com a polícia do país. Imigração é um problema comum para todos os países da Europa. É um assunto tão frequente no debate político que costuma até definir eleições. Por isso mesmo, a reação de outros países foi de condenação. Dinamarca e Itália propuseram, inclusive, suspender a Espanha do acordo de livre circulação de pessoas na União Europeia. Nenhum governante quer esse problema no quintal de casa. O acordo de Schengen permite que qualquer pessoa que esteja em um país da União Europeia, como é o caso da Espanha, entre em outra nação do bloco sem precisar passar pelo processo de imigração. É como se fosse uma viagem doméstica entre os estados do Brasil, por exemplo. Nesta sexta, a Itália se adiantou e anunciou de forma unilateral a suspensão deste acordo com Madrid. Pedro Sánchez reagiu. Solidariedade e empatia são opcionais. Respeito a tratados, não, escreveu o premier espanhol com dados sobre a imigração ilegal na União Europeia, que mostram que a maior parte das entradas irregulares aconteceu justamente pela Itália. É uma questão de sobrevivência política. O que acontecer em Ceuta nos próximos dias e semanas vai definir o futuro de Sánchez, cujo governo iniciou um processo no começo do ano para legalizar a situação de quase 1 milhão de imigrantes irregulares que já moravam no país. E o mercado financeiro voltou a reduzir as expectativas para a inflação e, pela primeira vez desde março, projeta uma queda na taxa básica de juros até o fim do ano. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a Selic deve fechar 2026 em 13,75%. A revisão ocorre às vésperas da reunião do Copom. Quem traz as informações para a gente é o Cleiton Pascarelli. Oi, Cleiton. Pois é, gente, olha, o mercado financeiro começou a semana com um sinal de cautela e otimismo. As previsões para a inflação e os juros foram reduzidas, mas é preciso traduzir corretamente esses números. O Boletim Focus não anuncia decisões do Banco Central. Ele reúne as expectativas de bancos, consultorias e outras instituições do mercado. Portanto, ele mostra o que os analistas esperam para a economia. A projeção para a Selic no fim do ano caiu para 13,75%. Foi a primeira redução dessa estimativa desde março.
A taxa atual está em 14,25% e isso indica a expectativa de novos cortes até dezembro. O primeiro teste acontece essa semana, porque o Copom se reúne nesta terça e nesta quarta-feira. A maioria dos analistas espera uma redução de 0,25 ponto. Nesse cenário, a Selic cairia para 14%, mas uma taxa menor não significa crédito barato imediatamente. O efeito chega aos empréstimos de forma gradual. Os bancos também consideram inadimplência, custos, garantias e margens de lucro. Por isso, o consumidor pode demorar a sentir qualquer alívio, tá? A inflação projetada também caiu pela quinta semana consecutiva e a previsão agora é de 5,03%. Há uma melhora em relação à semana passada, mas o número ainda exige atenção. A meta central é de 3%. O limite superior do intervalo é de 4,5%. Portanto, a projeção continua acima da faixa perseguida pelo Banco Central. É por isso que os juros devem cair lentamente. O Banco Central precisa evitar uma redução rápida demais. Juros menores estimulam o consumo, investimento e contratação, mas também podem aumentar a demanda e pressionar novamente os preços. O desafio é reduzir a taxa sem reacender a inflação. Para a Dona Maria, para o seu José, a questão é muito concreta. A inflação menor preserva o dinheiro da feira. Os juros menores podem reduzir parcelas e custos de financiamento, mas nenhuma dessas melhoras está garantida nesse momento. O crescimento projetado para esse ano permanece em 1,99%. É um avanço positivo, mas ainda moderado. Para 2027, a previsão caiu para 1,57% e isso mostra preocupação com a força da economia no próximo ano. Juros altos por muito tempo ajudam a segurar os preços, mas também freiam o consumo, o investimento e a criação de empregos. A previsão para o dólar permanece em R$ 5,20. A estabilidade cambial ajuda a conter produtos e insumos importados, mas o câmbio pode mudar com o cenário internacional e as contas públicas. Conflitos, eleições, incertezas fiscais, tudo isso continua no radar. A queda das projeções é uma boa notícia. Ela indica que o mercado vê algum espaço para reduzir os juros, mas ainda não é motivo para comemoração antecipada. A inflação projetada continua acima do limite da meta. A Selic ainda está entre as mais elevadas das grandes economias e o crescimento esperado segue abaixo de 2%. O Brasil, então, precisa reduzir a inflação sem paralisar a economia. Também precisa controlar as contas públicas e recuperar a confiança. Sem isso, o juro pode até cair por algumas reuniões, mas terá dificuldade para permanecer baixo. O retrato de hoje, portanto, tem uma pequena melhora. A expectativa começou a mudar. Agora, o desafio é fazer essa melhora chegar ao mundo real. O preço dos alimentos, a parcela e ao emprego. Porque o mercado vive de projeções. A família brasileira vive do dinheiro que sobra no fim do mês. A gente segue de olho e trazendo as informações aqui no NC. Muito obrigada, Cleito. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com muito mais informação de qualidade para você. Até já. Olá, meus queridos. Eu sou o professor Diego Fares, professor de Química, e tô passando aqui para fazer uma perguntinha para você. Você já conhece o Preveste UEA? Não? Ele é o cursinho online da nossa queridíssima Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, para quem quer se preparar para as provas aí do vestibular Macro e CIS. E ó, galera, as aulas são todos os dias, você pode assistir pelo aplicativo, pode ver pelo YouTube, fica lá tudo gravado, disponível para você, ou claro, pela TV NC News. E ó, coloca aí na sua agenda, é de segunda a sexta-feira às 8h30 e se você perder, rola reprise todos os dias às 17 horas, combinado? Convite está feito, vem estudar conosco para se preparar para as provas da UEA.
De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. Olá, pré-vestibulando. Eu sou a professora Fran Alves e vim aqui te fazer um convite. Você já conhece o pré-vestibular da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas de vestibular e SIS. E você pode assistir pelo aplicativo YouTube ou pela TV NC News de segunda a sexta-feira, às 8h30, com reprise todos os dias às 17 horas. Vem estudar com a UEA. Passando para dar um recado muito importante. O NC Sustentabilidade, que passa todos os domingos à noite no NC News, agora vai estar de cara nova. Sim, porque a gente vai gravar aqui, ó, no estúdio da NC News, o podcast que fala sobre ESG, bioeconomia, economia circular, sustentabilidade no Brasil, mas principalmente na Amazônia. Então eu te espero, encontro marcado a partir de agosto. A gente grava nesse estúdio lindão, o NC Sustentabilidade. Você assiste todas as noites no NC News. Todo sábado às 22 horas você tem um encontro marcado com Brenda Souza no Olha Já Podcast. Bom humor e entretenimento na tela do seu NC News. Já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas, gente. Para quem quer se preparar para as provas do vestibular e do SIS. E você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube, né? Ou pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com a reprise todos os dias, às 17 horas. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Olá, eu sou Betão, sou professor de Física. Vou te fazer uma pergunta. Você já conhece o Preveste UEA? Não? É o cursinho online da Universidade do Amazonas, para quem quer se preparar para as provas do vestibular e também para se preparar para o SIS. E você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a gente! Vambora! No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio, existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Olá, meus queridos, tudo bem? Já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular e SIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a UEA, foco na tua aprovação, vem ser Preveste também!
Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Estamos de volta com a terceira edição do Seu Agora, falando de saúde. A doação de sangue no Brasil passará a seguir novas regras a partir do fim de setembro. O Ministério da Saúde atualizou as normas que regulamentam todas as etapas da hemoterapia, com o objetivo de reforçar a segurança dos pacientes e padronizar os procedimentos adotados em todo o país. Quem traz os detalhes é a repórter Bárbara Fernandes. Uma atualização publicada pelo Ministério da Saúde vai mudar as regras de uso e doação de sangue aqui no Brasil. As novas normas, elas entram em vigor no dia 30 de setembro e trazem mudanças que envolvem desde a coleta e armazenamento até o transporte e a transfusão do sangue. A expectativa é aumentar a segurança dos pacientes e também padronizar os procedimentos adotados pelos hemocentros em todo o país. A nova regulamentação, ela foi publicada pelo Ministério da Saúde e determina que os serviços de hemoterapia terão um prazo de 90 dias para adequar os seus processos internos às novas exigências. Segundo o governo federal, o objetivo é tornar toda a rede de hemoterapia mais segura, eficiente e também padronizada. As mudanças, elas envolvem desde protocolos técnicos relacionados à coleta, armazenamento, ao transporte, até também à transfusão de sangue. Na prática, quem vai precisar se adaptar são os hospitais, os hemocentros e também demais unidades responsáveis pelo atendimento aos doadores e aos pacientes que recebem essa transfusão. Para quem doa sangue, a principal mensagem é que a doação continua seguindo ali os mesmos critérios de segurança e permanece ali sendo um gesto essencial para salvar vidas. Os estoques ali abastecem atendimentos de emergência, vítimas de acidente, pacientes que precisam ali por conta de cirurgia, pessoas que também passam por tratamentos contra câncer e também pessoas que convivem com doenças que exigem transfusões frequentes. Por isso, quem pretende doar deve continuar seguindo todas as recomendações importantes e é preciso estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas ali na noite anterior, estar bem alimentado, evitando ali alimentos gordurosos antes da doação e também apresentar um documento oficial com foto. Também é necessário atender os critérios estabelecidos pelos hemocentros. Em geral, podem doar pessoas entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis para passar por esse processo e todos os candidatos passam também por uma entrevista e avaliação clínica antes dessa coleta para verificar se estão de fato aptos. Além disso, o doador precisa pesar no mínimo 50 quilos e não apresentar nenhuma condição que impeça a doação naquele momento. Mesmo com a atualização das normas, o Ministério da Saúde ele reforça a importância da doação de sangue, né? Essa importância continua sendo a mesma. A necessidade por bolsas de sangue é permanente e manter os estoques abastecidos é fundamental para garantir todo esse atendimento rápido e seguro para os pacientes que dependem dessas transfusões. Enquanto os hemocentros se adaptam às novas regras apresentadas pelo Ministério da Saúde, a orientação é que os doadores continuem comparecendo às unidades normalmente e mantenham esse gesto que pode salvar vidas até 4 vidas, na verdade, com uma única doação.
Gente, começa a valer a partir de hoje a obrigatoriedade de preenchimento dos novos campos da reforma tributária em parte dos documentos fiscais eletrônicos do país. A medida exige o destaque do IBS e da CBS em notas fiscais. A implementação será feita em etapas até 2027 para permitir a adaptação das empresas ao novo sistema. Cleiton Pascarelli está de volta trazendo as informações para a gente. Olha, a reforma tributária começa a aparecer de forma mais concreta na rotina das empresas. A partir dessa segunda-feira, diversos documentos fiscais ganham uma nova exigência. Empresas do regime regular precisam preencher os campos do IBS e do CBS. A regra já alcança notas de produtos, vendas ao consumidor e transporte. Não se trata apenas de uma mudança visual na nota, tá? O preenchimento passa a ser validado pelos sistemas eletrônicos. Se as informações estiverem ausentes ou incorretas, o documento poderá ser rejeitado. Sem nota autorizada, a empresa pode ter dificuldade para concluir a operação. Isso significa que sistemas, cadastros e processos internos precisam estar atualizados. Equipes fiscais e desenvolvedores também entram nessa adaptação. Para o consumidor, é importante não confundir essa etapa com um novo aumento imediato de impostos. 2026 continua sendo um ano de teste. As notas vão destacar 0,9% de CBS, também vão informar 0,1% de IBS. Mas esses percentuais não representam automaticamente uma cobrança adicional sobre cada compra. A legislação prevê compensação com tributos atuais. Quem cumprir corretamente as obrigações acessórias também terá o tratamento previsto para o período de teste. Portanto, não há base para anunciar aumento geral de preços nessa segunda-feira. O risco mais imediato é operacional. Empresas despreparadas podem enfrentar rejeições, atrasos, custos para corrigir os sistemas, e a implementação foi dividida em etapas justamente para reduzir esse impacto. Grande parte das notas de serviço entra em outubro. Outras atividades como plataformas digitais, locações, vão entrar em dezembro. Para contribuintes do Simples Nacional, a exigência começa em janeiro de 2027. O escalonamento é necessário, porque o sistema tributário brasileiro é extenso e fragmentado. Cada setor possui regras, documentos, programas diferentes. E a promessa da reforma é simplificar a tributação no futuro. Mas o caminho até essa simplificação será complexo. Durante a transição, implica conviver com regras antigas e novas. E isso exige investimento, treinamento e informação clara do poder público. Não basta publicar um calendário e esperar que todo o mercado se adapte sozinho. Pequenos negócios precisam de orientação e suporte técnico. As empresas, por outro lado, não podem tratar a mudança como um problema distante. O primeiro prazo já chegou. A reforma tributária ainda levará anos para ser concluída, mas a fase prática começou no computador que emite a nota. O novo modelo ainda está sendo testado. A obrigação de se preparar já é real. Toda empresa precisa se adaptar. Muito obrigada, Cleiton. E a contagem regressiva para o Festival Folclórico do Amazonas já começou. O Corre Campo, boi bumbá mais antigo em atividade de Manaus, intensifica os ensaios e faz os últimos ajustes para a grande apresentação. A disputa será nos dias 7 e 8 de agosto no Sambódromo, com entrada gratuita. E o repórter David Rabelo acompanhou de perto um dos últimos ensaios do gigante consagrado. Fundado em 1942, o Corre Campo é o bumbá mais antigo em atividade da capital amazonense. Conhecido como o Boi do Mapa e também como o Gigante Sagrado, o grupo da Cachoeirinha mantém viva a essência do boi. E neste ano leva para a arena o tema Ecoar dos Povos da Floresta. O Norte Bumbás acompanhou o ensaio e mostra como estão os preparativos para a grande apresentação. Com mais de 8 décadas de história, o Corre Campo é o bumbá com maior
maior atividade em Manaus. Conhecido como o Gigante Sagrado e o Boi do Mapa, ele mantém viva a cultura popular do estado do Amazonas. Agora o ritmo é de ensaio. Cada toada, cada passo e cada detalhe são ajustados para a grande noite no Sambódromo. O público vai ouvir diversas toadas que fazem parte do espetáculo, com a participação de todos os ínteres oficiais e uma mega estrutura preparada para contar a história do boi na arena. Preparação está a 1000, né? Finalmente já colocando aqueles detalhezinhos nas roupas, colocando aquelas pedras. Tenho certeza que o Corre Campo vem mais uma vez fazer um grande espetáculo ao nível do Corre Campo que todo mundo conhece, é o padrão Corre Campo que todos chamam. Então tenho certeza que o Corre Campo vem para ganhar o festival. A paixão pelo Corre Campo também passa de geração em geração. A rainha do folclore nasceu e cresceu dentro da tradição, acompanhando o boi ao lado da família. Agora, ela tem a missão de representar esse legado na arena. Minha paixão pelo Corre Campo começou pequena, minha família nasceu aqui, cresceu aqui e eu também. Então eu comecei lá no ano de 2017, né? Já estamos aí, acho que quase 9 anos. E meu Corre Campo é grandioso, nós somos uma família e fazemos um trabalho impecável. E esse ano vamos trazer um grande espetáculo. Nos ensaios, cada apresentação é tratada como se já fosse a grande noite. O objetivo é chegar ao festival com um espetáculo marcado pela emoção, pela beleza e pela força do Gigante Sagrado. A preparação é muito árdua, né? Apesar do festival ocorrer agora, querendo ou não, é o ano todo ali de preparação, a gente treina, querendo ou não, a gente tem que estar dançando, que é pra no momento da apresentação a gente ter fôlego. Nos dias 7 e 8 de agosto, o Sambódromo de Manaus recebe os 6 bois bumbás do Festival Folclórico do Amazonas. Um convite para o público prestigiar essa grande celebração da cultura popular. E você acompanha todos os detalhes, os bastidores, os ensaios e as apresentações nessa cobertura especial. O Norte Bumbás segue ao lado dos bois, mostrando a emoção e a tradição que fazem desta festa um dos maiores patrimônios culturais do Amazonas. Que demais, né? E o Grupo Norte de Comunicação realiza de forma inédita um debate com os candidatos à presidência dos bois Caprichoso e Garantido em Parintins. Os encontros serão realizados nos dias 24 e 25 de agosto e vão abrir espaço para que os candidatos apresentem propostas, respondam a questionamentos e debatam os desafios da gestão das duas maiores agremiações do Festival Folclórico de Parintins. A iniciativa reforça o compromisso com a informação, a transparência e o interesse público, levando ao torcedor e à população a oportunidade de conhecer os projetos para o futuro dos bois de Parintins. Além da importância cultural, Caprichoso e Garantido movimentam a economia do Amazonas com impactos diretos no turismo, no comércio, nos serviços e na cadeia produtiva da cultura. É a maior festa popular do mundo, com certeza. A gente fica por aqui, eu te espero daqui a pouquinho em mais uma edição do nosso Agora. Continue acompanhando a nossa programação. Até!